Estamos de volta hoje no programa Saúde em Foco e com o tema Empreendedorismo na Saúde. E quando se fala no tema empreendedorismo em saúde, ele nos instiga de várias formas. A primeira pergunta que normalmente se faz, o que significa um empreendedorismo na área da saúde, né? Porque é um tema que nos remete muito à questão da economia, da administração, a negócios, ou seja, o empreendedorismo privado. Mas nós temos também a questão do empreendedorismo social e por que não falar do empreendedorismo na área da saúde? E a questão hoje é essa, de que forma nós profissionais podemos ser empreendedores na área da saúde, como ser empreendedor, que habilidades são importantes para que de fato a gente seja esse empreendedor na área da saúde para fomentar as mudanças que são necessárias. Como a senhora mesmo falou, né, a professora Dirce, existem o empreendedorismo empresarial e o empreendedorismo social, mas no conceito eles não divergem, porque o que leva uma pessoa a ser empreendedor, né? Ele tem que ser uma pessoa criativa, uma pessoa que vê nos problemas uma possibilidade, né, de mudança, principalmente, aquela pessoa que não desiste, que ela insiste, que ela é persuasiva, né? Então são habilidades do empreendedor. E o empreendedorismo na saúde, né, acho que ele vem com uma força muito forte nesse sentido, né? De que a gente veja os problemas que existem, né? E não ver como problemas, e sim como oportunidades da gente inovar, da gente sugerir algo novo. De repente, até a gente está utilizando as mídias, né? Aplicativos em saúde, tudo que existe hoje, né? Para que a gente empreenda e resolva, não ver os problemas, e sim as oportunidades. E aproveitando que tu está falando em oportunidades, eu acredito também que a questão do trabalho em equipe, a questão de tu fazer o diagnóstico dos problemas e também trazer, junto com a equipe, motivar ela a trazer a solução, a buscar em conjunto para poder trabalhar melhor. Por quê? Porque nós detectamos alguns problemas e nisso nós inovamos, ou criamos, ou refazemos. E isso é o grande empreendimento dentro da saúde, tu trabalhar com as pessoas no geral e não somente naquele foco que a gente está, ou seja, eu na enfermagem, mas trabalhar no conjunto todo, com a equipe multiprofissional, com as pessoas que estão lá na ponta, com as pessoas que fazem a higienização lá da instituição onde a gente trabalha. Então, empreender também é nós diagnosticarmos ou vermos as potencialidades das pessoas, acredito. Ou talvez sair um pouco daquele foco da doença. Porque é bem interessante quando a gente fala na área da saúde, quando você fala saúde, profissionais da saúde, sistema de saúde, com facilidade nos remetemos à questão da doença. E a doença, ela acompanha um pouco essa questão da impossibilidade, da impotência, né? Então, sair deste foco doença, me parece que é realmente a potencializar para aquilo que somos capazes, enquanto profissionais, enquanto colaboradores, usuários, né? Eu queria até assim salientar que eu acho que o empreendedorismo, ele é além de um conceito, ele é uma forma de agir, é uma forma de pensar. E nós, como enfermeiras, a gente tem muito forte isso, e eu acho que também é nato um pouco da gente, e essa questão também que tu falou, Sheila, da equipe, né, da integrado multiprofissional, isso é muito importante. E a gente pega essa questão, esse conceito de empreendedorismo e não deixa ele só no papel, e tenta trazer ele para a prática, e dentro da sala de aula, dentro dos projetos, né? Isso nós temos, os alunos vivenciam isso na prática e levam isso além da sala de aula, né, para os projetos. Prova disso é um projeto que a gente tem, que é o Adote uma Família, né, que a gente faz isso, é uma marca do 3º semestre. Então, a gente vai até a comunidade e faz o empreendedorismo social com essas comunidades. Então, é uma marca muito forte da enfermagem. Eu acho que o curso de enfermagem da Unifre, ele tem essa característica bem marcante.
Eu penso ser importante também ressaltar que no momento atual que nós vivemos, né, quando se fala tanto em problemas políticos, econômicos e sociais do nosso país, eu não consigo não pensar em possibilidades para a saúde por meio do empreendedorismo. Somente por meio de uma mente criativa, inovadora, que assume uma corresponsabilidade pela gestão em saúde dos ambientes, tanto de prática hospitalares, dos prontos atendimentos e a comunidade em si, pensando a nível de atenção primária, temos que estar utilizando o empreendedorismo como estratégia e ferramenta do trabalho em saúde, onde o profissional se responsabiliza por modificar aquela realidade e trazer uma inovação por meio de uma criatividade. Talvez não tenhamos todos os materiais ou todos os recursos financeiros disponíveis naquele momento, mas o que eu, como enfermeiro, né, e pegamos outros profissionais da saúde também, podemos fazer neste momento? Eu acho que é na crise, quando temos alguns momentos de alteração no comportamento que deveria ser o mais normal, que o empreendedor se ressalta e onde ele mostra a sua potencialidade. Porque se está tudo bem, não temos como. Então eu vejo o nosso Sistema Único de Saúde como uma grande possibilidade para que possamos mostrar o empreendedorismo social e agir por meio dele. E também acredito que não adianta só querermos, depois que o profissional já está formado, falar sobre gestão, sobre empreendedorismo. Temos que falar na graduação e fomentar essas ações dentro da sala de aula, como a professora Carla trouxe. Numa simples atividade que às vezes eles não compreendem muito bem, atividades de sala de aula, trazer possibilidades, o que pode ser feito, criado ou reinventado. E acho que a palavra reinventar fecha muito com o empreendedorismo também. Porque às vezes temos várias situações práticas que se estabelecem e às vezes ninguém pensa em modificá-las. E às vezes uma pequena reinvenção pode mudar toda uma trajetória de planejamento em saúde e de alterar as práticas de atenção primária. Eu penso que a Camila agora já levantou vários pontos a partir do que já foi dito, né, anteriormente, que é a questão da formação, e agora você já fez um link aqui com a questão da gestão em saúde também. E me parece que ainda na área da saúde, mas de modo geral, nós temos atitudes muito reativas, ao invés de ter aquela atitude mais proativa, de perceber assim aonde eu posso estar me inserindo como profissional. Até foi bem interessante na nossa discussão do grupo de pesquisa ontem, que é sobre empreendedorismo social, a gente se perguntava, mas quem é o gestor da saúde? Gestores somos todos nós, independente do nosso espaço de atuação, independente do que eu faço e aonde eu estou. Se eu estiver lá fazendo um curativo, eu também sou gestor daquele cuidado. E fazê-lo da melhor forma possível, pensando nos recursos que eu utilizo, pensando na qualidade daquele cuidado, eu estou sendo ou não um gestor da saúde. Então, me parece que são essas questões, quando a gente fala em empreendedorismo, que precisam ser levadas em conta, né? As minhas atitudes são de proatividade, de inserção, de corresponsabilização, ou são atitudes reativas? Pensando nessa forma que nós todos somos gestores, eu acho que aí entra a importância de, desde os semestres iniciais, o acadêmico já ir se defrontando com realidades que vão fora da academia, como esse projeto Adotando uma Família, que pega questões sociais de alta vulnerabilidade das pessoas. O acadêmico ele já é instigado a empreender medidas para promover saúde, não tanto curar a doença, que é importante, mas promover essa saúde para que essas pessoas não precisem chegar a ficar doentes para serem atendidas. E como a professora Dirce falou, nós todos somos gestores, e eu acho que esse ser gestor começa já como aluno, como acadêmico. Nós não precisamos esperar nos formarmos profissionais para desenvolver o empreendedorismo, porque desde o início nós temos que ser empreendedores, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. E nesse foco os projetos vêm nisso, porque o gestor é aquele que é capaz de criar vínculos. Essa é a boa gestão através dos vínculos, tanto com outros profissionais, que formam a equipe, quanto com aquelas pessoas com quem nós iremos trabalhar. É bem importante isso que tu falou, assim, que aproveitando também que a professora disse falou, porque
às vezes a gente relaciona o tema empreendedorismo com algo muito grande, né? Tem que ser algo macro, tem que ser uma grande ação, com um grande resultado. E não, o empreendedorismo social ele tem essa característica, ainda mais na saúde, né? Porque ele provém das coisas, das mudanças e das atitudes, da produtividade que tu tem no dia a dia, que tu não está bitolado, né, a uma grande ação, tu está bitolado a ser resolutivo, né, naquele momento, né? E isso realmente, isso assim, cada vez a gente está num momento, né, que cada vez mais a gente tem que enxergar desde, né, dos mais jovens, né? E a graduação, ela vem realmente para isso, né? Para fortalecer esse espírito empreendedor. E em relação assim, ó, eu vejo que o empreendedor ele tem que ter uma rede de contatos muito bem estabelecida. Eu tenho que ser uma pessoa que eu sei me relacionar, eu tenho contatos, né? Eu vou atrás, por quê? Porque a partir desses contatos que eu não faço nada sozinho, eu faço em equipe. E melhor se for numa equipe multiprofissional. E para mim trabalhar numa equipe multiprofissional, eu tenho que ter liderança, eu tenho que ser um líder, né? Não um líder no sentido assim, eu mando, não, né? Eu sei trabalhar e eu faço com que cada uma das pessoas que compõem a minha equipe também seja um líder, né? Porque assim a gente vai atingir o nosso objetivo. E isso também é empreender, porque eu promovo pessoas, porque eu incentivo pessoas, né? E eu sou otimista, sou proativo, não desisto, né? Isso é bem importante, eu acho também uma característica do empreendedorismo. Não é alguém que investe um grande capital em algo, é alguém que faz todos os dias pequenas coisas que promovem a mudança, que não vire aquela rotina. Porque sempre foi assim, né? Como que a gente pode ver isso foi sempre assim, tá dando certo? O que a gente pode fazer para melhorar? Tudo pode melhorar, né? Não tá dando certo? O que a gente pode fazer para melhorar? Não só dizer não dá dando certo, vamos tentar de outras formas. E vejo também que a questão do empreendedorismo engloba o saber trabalhar com o muito e com o pouco. Né, e ter como base a criatividade, principalmente no campo de atuação onde a gente está inserido, né? Que muitas vezes a gente vai ter muito material e ao mesmo tempo pouco. E aí está em nós sermos criativos e criar resolução para os problemas que virem a acontecer, né? Uhum. E como a professora Carla falou, o enfermeiro ele é um empreendedor nato. Só que ele precisa se descobrir, ele precisa buscar dentro de si essas potencialidades. E como a colega Elisiane falou, o trabalho, tu descobrir na pessoa o que ela tem de melhor, o que ela pode dar, contribuir para aquele serviço ou para aquele processo. E se tá bom, vamos melhorar um pouco mais, vamos fazer diferente, vamos tentar agregar, dar um valor. Porque também não adianta só a gente ficar naquele mundinho ali, naqueles problemas ali, estender um pouco mais o olhar, agregar valor para as pessoas, que eu acho que isso é o grande empreendimento, quando tu consegue agregar valor nas pessoas, quando tu consegue não só passar o conhecimento técnico, mas tu consegue motivar ela a pensar de uma maneira melhor de fazer, trabalhar essa motivação interna, a externa, de melhorar o serviço, de melhorar o processo, para que o todo tenha o sucesso que a gente sempre quer. Porque na saúde, a gente também tem que pensar em saúde como produto. Nós estamos lá trabalhando um produto, nós somos profissionais, mas nós também trabalhamos o produto, que é a promoção da saúde das pessoas ou até a cura de determinada doença. Mas a promoção sempre, fazer as pessoas entenderem que a promoção precisa vir, ela precisa ter esse entendimento da promoção de saúde e não só a cura, ou não só buscar métodos que vão curar, né, e não promover a saúde. É bem importante isso que tu salientaste, porque dentro desse contexto todo a gente vem com aquele conceito também de empoderar, né? Empoderar o indivíduo, empoderar a família, o usuário, para saber e se conhecer e
promover a saúde daquela maneira, dentro do autoconhecimento. Não? Então, dentro do empreendedorismo, quem vai sensibilizar para empoderar é o empreendedor. Mas, se o indivíduo que foi sensibilizado e ele consegue dar a volta por cima e fazer o diferente, ele também é um empreendedor, porque ele entendeu e está conseguindo, né, mudar aquela realidade. Então, o empoderar, né, dentro da promoção da saúde, ele tem um viés muito perto do empreendedor, de ser empreendedor. São mudanças, né, e o empreendedorismo traz isso, a mudança, a criatividade, o fazer o novo, o fazer o diferente. Né. Às vezes nem é fazer o novo, é pegar o que já existe, né, acho que já foi falado até aqui, e fazer novamente, o refazer. Né? Não são grandes mudanças, são pequenas mudanças, mas que daqui a pouco tem grandes resultados. Né? E me parece que nesse momento de crise política, né, econômica, enfim, na saúde, por que não? Né? Estamos realmente passando por um momento de crise na saúde também. E o que está sendo colocado, que nós temos uma grande oportunidade de investir na promoção da saúde. Será que esse momento de crise não nos apela, convoca para uma nova reflexão? Né? De que forma talvez investir mais em prevenção, em proteção de saúde, talvez não tanto pensar só na prevenção que limita, que fecha, né? Mas realmente promover saúde. Me parece que ali nós temos uma enorme oportunidade e que, claro, para isso precisa mudar o nosso foco. Aquele foco, aquele olhar lá da doença, né, do remédio, como repensar e como discutir e como nos colocar agora, né, diante desse novo cenário. E eu acho bem importante refletir sobre o produto, por que demorou tanto para se falar em empreendedorismo na saúde? Porque o nosso produto de trabalho é subjetivo, o nosso produto é o cuidado, nosso cuidado é a promoção de saúde, é não chegar a deixar o indivíduo adoecer, entrar no processo de adoecimento. Essa patologização que ocorreu por tanto tempo do nosso processo saúde, né, que tivemos o nome processo saúde-doença, e hoje a gente tem que focar mais na saúde. Então, essa subjetividade de compreender, eu acho que o empreendedor, ele vem com essa possibilidade. E ouvindo toda essa discussão, eu me pergunto, será que é possível existir uma saúde de qualidade sem o empreendedorismo do profissional da saúde? Eu acredito que não. Né? Eu penso, ouvindo cada um de vocês, pensando também nos estudos que temos hoje, não temos ainda tanta coisa publicada no empreendedorismo em saúde. E vem desse produto subjetivo, mas também não vejo possibilidade para uma melhora, um atendimento de qualidade em saúde, que é o que se precisa para ter resolutividade e efetividade da atenção em saúde sem o empreendedorismo. Então, acho que isso é uma boa reflexão, que não é mais uma possibilidade o empreendedorismo, ele é uma necessidade na saúde e principalmente pelo momento atual que estamos vivendo. Eu acredito assim, Albin, no que tu falou, sabe? Parece que não se tem, né? Não se tem publicações, não se tem algo científico, né? Que dê realmente a conotação que isso precisa, né? E pensando assim, ó, como profissional atuando, né? Dentro deste sistema, né? Na condição política que hoje nós enfrentamos, eu vejo que os profissionais da saúde, né, eles são empreendedores, eles só não se dão conta do quanto eles fazem, né? Por quê? Porque é subjetivo, porque não está ligado a um valor comercial, está ligado a um cuidado, a uma ação, né, que tem muito mais valor do que um produto, né, do que algo comercializável, né? É a saúde das pessoas. Só que hoje a gente está nessa mudança, né? As pessoas, eles já estão fazendo um tipo de controle social. Eles já estão empoderados, né? E isso vem desses profissionais da saúde empreendedores, né? Porque eles estão promovendo a mudança, né? Estão empoderando os usuários dos seus direitos, né? E eu vejo que a gente estamos no caminho, né?
E então, de dizer assim, para o colega, para aquela pessoa, aquele profissional que a gente vê lá na ponta, olha, que legal que tu fez isso, é empreender. Isso, tu é empreendedor, tu tem que divulgar isso, tu está fazendo muito bem, isso é contagiante, né? Um ambiente otimista, um ambiente de sucesso, ele é contagiante. Então, a gente tem que contagiar, a gente tem que ter essa cultura de contagiar as pessoas para o bom, né? Para que a gente passe também por... A gente, todos sabemos, estamos numa crise, vamos dizer assim, o país, né? Questão política. Então, a gente tem que pensar para frente quando a gente pode fazer e não, né? Mas vem disso, de contagiar o colega. É assim, ó, eu acho, e um pouco discordando ali do início da tua fala, que nós somos empreendedores e não é que nós não tenhamos muito espaço e não sabemos, acho que a gente sabe, só que a gente acha que empreendedorismo é algo que está para o direito, para a administração, para as exatas, e que isso não é da área da saúde. É um campo novo, tem muitas publicações, eu vejo, pelo menos na área do empreendedorismo, e nós estamos se colocando muito de leve, porque nós temos uma carga dentro da saúde, principalmente da enfermagem cultural, muito grande, que parece que não deixa a gente avançar. Então, a gente vai olhar lá no nosso passado, Florence já era uma empreendedora, para a época dela, nossa, maravilhosa, né? E aí, o que eu vejo atualmente? Que a gente parece que tem medo de abrir as asas e pegar mais espaço, porque sempre tem alguém que vai cortar, que vai podar, que vai criticar. Então, a gente tem um pouco de receio, mas que nós podemos e temos, sim, que transcender esses obstáculos, tá à prova nós que estamos aqui fazendo essa discussão. Talvez nós tenhamos que sair um pouco da linha do fazer, ou seja, da técnica. Porque para você, de fato, ser um empreendedor na área da saúde, não basta eu saber fazer bem ou me focar lá naquela técnica, eu preciso muito mais do que isso. Até porque, como já foi dito, o nosso produto, ele vai mais na linha da subjetividade. Então, o que eu posso ser para aquele usuário, não pensando agora no doente lá do hospital, o que eu significo de fato para ele, de que forma eu posso empoderá-lo, sim, pela discussão, pela reflexão. E aí, me parece que entra bem a questão da autopromoção, porque enquanto eu não assumir isso, né, enquanto conhecimento e ficar só no nível da informação, isso também não transforma. Né? E, professora Dirce, se pensarmos em comparar outras áreas, né, temos sim poucas publicações na área da saúde, se comparar com a economia, se compararmos com a administração, começamos há muito pouco tempo, já temos referências na área da saúde, porém ainda estamos engatinhando se compararmos por causa dessas questões de produto subjetivo e questão da saúde sempre ter mais essa fazer. Então aqui eu queria chamar a atenção para outro ponto. Quantos somos empreendedores na prática, quantos alunos fazem ações empreendedoras e não as escrevem, e daí o mundo não fica sabendo do empreendedorismo na saúde. Acredito sim que somos e fazemos muitas coisas na área da saúde, mas escrevemos ainda pouco sobre as inovações, sobre a criatividade, sobre as mudanças que realizamos. E se realmente escrevermos sobre isso cada vez mais, teremos num futuro um grande acervo baseado nas questões que foram realizadas, atividades práticas, né, e coisas que aconteceram. E daí poderemos dizer que sim, temos um grande estudo e um grande fazer dentro do empreendedorismo, por meio da divulgação. Camila, também nessa tua linha de raciocínio, há que se pensar que empreender é um desafio. É um desafio. E a pessoa que empreende, ela tem que pegar para si esse desafio. Ela tem que, vamos usar um termo, vestir a camiseta ou ir atrás, ir em busca das inovações, porque às vezes o serviço está ali, está pronto, só que ele precisa de alguma coisa a mais. Só que eu tenho que me desacomodar. Eu, enquanto empreendedor, preciso me desacomodar
sair daquela minha zona de conforto. Tá pronto, mas ele precisa de alguns ajustes, ela precisa estar mais alinhada para aquilo que a equipe hoje necessita, para aquilo que o serviço hoje... Porque se a gente for imaginar, existem coisas que foram criadas numa outra época, em um outro momento político, histórico, mas não, essa mudança constante, às vezes... desacomoda as pessoas e as pessoas não gostam, às vezes, de ter que se mexer, de ter que pensar, de ter que refletir, de ter que fazer um novo. Como a Elisiane falou, como as colegas falaram, a gente está acostumada com fazer, como a professora Dirce falou, somos ensinados a fazer, fazer, fazer. Quando a gente sai um pouquinho desse foco, isso desacomoda. E aí as pessoas saem da zona de conforto e, claro, nem sempre isso é bom naquele momento. Mas o empreendedor tem esse desafio consigo mesmo de fazer o diferente, de trocar, de motivar, de inovar, de fazer coisas novas. Eu acredito nisso. Eu acredito assim, ó, um pouquinho, né, concordo com o que tu disse, assim, ó, no sentido de que ele tem que se desacomodar, tem que sair da zona de conforto dele. E eu vejo isso agora puxando bem para a enfermagem, né, para nossa profissão como enfermeira, de que a gente precisa disso, a gente tem que se reconhecer, trazer um pouquinho o que a professora Dirce falou, a gente tem que se reconhecer empreendedores e assumir isso. Nós somos empreendedores. E sair, nós ficamos muito na retaguarda, a gente começar a ir para frente, para a linha de ação, nos colocar, né, como profissionais empreendedores. Assumir a responsabilidade e o desafio, né? Porque não é fácil, não estamos aqui dizendo que é fácil ser empreendedor. Não. Tu tem que te desacomodar e desacomodar muita gente. E para isso vai bater, muitas vezes não vai dar certo, mas tu continua porque tu acredita na causa, na mudança e no que virá a partir disso. Outra característica do empreendedorismo, exato. A persistência. Persistência. Bem, gente, precisamos ir fechando. Já. E dizer assim, ó, que... vocês viram que o empreendedorismo está ao alcance de todos nós, né? Ele está ao alcance de cada um de nós e não tem idade para começar, né? Não tem formação, não importa o espaço para onde eu vou, onde eu estou e o que eu faço. Mas o importante é que nós, enquanto professores, enquanto alunos, lá no espaço onde estamos, a gente pode estar discutindo, repensando, socializando e abrindo novas possibilidades. E dizer assim, ó, que realmente para ser empreendedor, gente, todos nós podemos. Desde que a gente tenha vontade, tenha ousadia, né? Vontade, eu digo assim, no sentido de realmente enxergar e fazer a diferença e nos colocar, né? Acreditar no nosso potencial. Então, com isso eu fecho e o nosso programa, então, Saúde em Foco, fica por aqui e até a próxima.